Bom dia, segundo ano. A gente vai dar continuidade, pessoal, ao capítulo 6, é a aula 3 sobre urbanização. Na verdade, nessa aula aqui, a gente encerra essa matéria sobre urbanização, tá? Está na página 156 a 161. Lembrando que a aula 1 e a aula 2 já está gravada no canal do YouTube, ok? Galera, vamos lá. A gente vai falar primeiro sobre a rede e hierarquia urbana, para entender o que é isso. E depois a gente vai dar continuidade ao assunto da urbanização, ok? Galera, primeiro, cada país ele define uma forma de definir a sua cidade. Por exemplo, tem país que define uma cidade pela quantidade de habitantes, né? Aqui no Brasil, toda sede de município é considerada uma cidade. Então, por exemplo, tem uma prefeitura, tem uma Câmara de Vereadores, ali é uma sede de município, ou seja, é uma cidade. Independente da quantidade de pessoas. Às vezes é uma cidade pequena, com uma população pequena, mas tem toda uma característica de cidade. Tem prefeitura, tem Câmara de Vereadores, isso vai ser uma cidade para a gente. Então, no Brasil, independente da quantidade de população, se for uma sede de município, é uma cidade, ok? Galera, o que é uma rede urbana? Vamos pensar aqui numa rede, né? Vamos pensar numa rede de pesca. Uma rede de pesca, ela tem seus nós, mas ela tem vários canais ali de ligação, ok? E aí o que é isso, tá? A rede urbana é a interligação entre as cidades, ou seja, como é que é feito esse fluxo de pessoas de uma cidade para outra, como é que é feito o fluxo de mercadoria de uma cidade para outra, como é que é feito o fluxo de informação, o fluxo de capital, que é dinheiro de uma cidade para outra, tá? E isso depende tanto da função e da posição hierárquica de cada cidade. Existem as cidades mais importantes, existem aquelas cidades menos importantes. Elas têm uma rede de conexão. Isso é a rede urbana, tá? É claro, tá, pessoal, que um país, quanto mais desenvolvido ele é, mais redes de conexão ele tem, tá? Se um país é menos desenvolvido, ele tem menos redes de conexão, ok? E aí, galera, o que seria essa hierarquia urbana, tá? Para o IBGE, corresponde à influência que exerce as cidades maiores sobre as menores. Então, a hierarquia urbana, quando a gente fala em hierarquia, a gente pensa muito na questão do exército, né? Existe uma hierarquia entre patentes, né? Começa lá do soldado, vai aumentando aí, chega no capitão, marechal, acho que é a última marechal, né? Então você tem uma hierarquia urbana, né? Você tem uma complexidade aonde você tem um grau de importância, tanto vem das cidades menores até as cidades maiores, né? E aí, aqui no Brasil, eu tenho uma hierarquia urbana que é metrópole nacional, que é a mais importante, metrópole regional, capital regional e centros locais. A gente vai ver isso mais na frente num slide falando sobre isso, tá? Então, galera, cada cidade tem o seu grau de importância. Quanto mais importante ela for, dentro de um cenário nacional, ela fica numa posição mais importante do que a outra. Isso é o que chama de hierarquia urbana. A importância de cada cidade será percebida pela quantidade de conexões que ela possui com outras. Então, por exemplo, uma cidade principal, uma metrópole nacional, ela tem várias ligações com outras cidades. Ela tem, por exemplo, uma oferta de bens e serviços maior para a sua população. Ela tem uma logística de transporte de uma cidade para outra bem melhor. Você vai ter, por exemplo, linhas de trem ligando uma cidade a outra. Você vai ter, por exemplo, um transporte urbano ligando uma cidade a outra. Isso acontece dentro de uma hierarquia urbana, tá? E aí, galera, isso aqui é a hierarquia clássica, tá? Deixa eu mostrar aqui essa imagem para vocês, onde eu tenho a metrópole nacional, que se liga com a metrópole regional, que tem uma ligação com o centro regional, com a cidade local e com a vila, tá? Antes da gente falar da metrópole nacional, metrópole regional e etc., é importante eu falar para vocês sobre as cidades globais. Existem cidades no mundo, pessoal, que elas exercem poder e influência com o mundo inteiro. Por exemplo, cidades como Nova York, Londres, Paris, essas cidades, elas estabelecem uma influência no mundo todo, influência e um poder com o mundo inteiro, tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, dentro de uma hierarquia clássica, você tem a metrópole nacional, que são cidades que recebem linhas de influência com as cidades globais. Então são cidades, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro, ela tem uma influência, ela faz ligação com cidades globais. Muito mais São Paulo do que Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro tem uma ligação mais turística com o mundo, mas São Paulo tem uma ligação econômica. O centro polo econômico do Brasil está em São Paulo. E aí essa cidade, que é uma metrópole nacional, ela faz uma conexão com as cidades globais, tá? Existem as metrópoles regionais,
que elas fazem ligações tanto com a metrópole nacional, mas também com outras metrópoles regionais, que também são importantes. Geralmente são as capitais. Aí eu tenho exemplo Brasília, Recife, Fortaleza, Salvador, entre outros. Geralmente as capitais, elas são chamadas de metrópoles regionais. Existem também os centros regionais, que não necessariamente são capitais, mas eles têm uma boa influência dentro da cidade. E ela vai ligar várias outras cidades. Um exemplo, Sobral, aqui no estado do Ceará, tem uma ligação com várias outras cidades aqui do estado. Ou seja, Sobral não é a capital, mas ela exerce uma grande influência. Ela é um centro regional. Mas eu tenho outro exemplo, como Uberlândia, em Minas Gerais, Campina Grande, na Paraíba, né? Que é um dos polos aí da nossa festa junina, né? Cidades, locais e vilas possuem menores interações entre as pessoas. Geralmente, pessoal, uma vila é um lugarejo, um lugar pequeno, onde eu só tenho, às vezes, uma estrada que liga até a vila. Então, olha como a conexão é pequena. Para eu chegar até aquela vila, eu só tenho uma estradinha para chegar até aquela vila. Então, é um local menor. Isso é o que eu chamo de hierarquia clássica, tá? Galera, hoje na hierarquia urbana atual, esse é o esquema clássico atual. Uma metrópole nacional, ela se liga com a regional, com o centro regional, com a cidade local. Então, há uma série de ligações. Não necessariamente aqui existe uma hierarquia. Na clássica, você tem uma hierarquia urbana. Cada cidade tem a sua importância, né? Dependendo da sua interação. Aqui não. Aqui eu tenho uma interação menor. Na verdade, o que vai acontecer? Eu não tenho hierarquia, desculpa, mas eu tenho uma interação maior entre os centros. E não existe aqui uma hierarquia entre as cidades. Isso aqui é o modelo atual. A metrópole nacional se liga com a regional liga com o centro regional. Então é uma ligação entre elas, tá? Geralmente a vila está ligada só à cidade local, mas as outras não. Elas se ligam, elas têm uma troca de informação, né? Tanto seja em transporte, tanto seja com ligações de internet, seja com a questão da logística, enfim, eles têm sempre uma boa ligação. Isso é a nossa hierarquia urbana atual. E aí, galera, existem alguns termos importantíssimos dentro da geografia, principalmente no segundo ano, e o Enem adora cobrar essas perguntinhas, que eu preciso entender, né, para que a gente possa ir para o terceiro ano entendendo essas informações. Isso cai bastante no Enem, tá? Uma delas é a conurbação. O que é isso, gente? Aqui na imagem eu tenho área urbana A, está em amarelo, eu tenho em azul área urbana B, e eu tenho no meio áreas não urbanizadas. Com o crescimento urbano, surge uma área C, que é uma área conurbada, que é quando eu tenho uma junção entre a cidade A e a cidade B. Pessoal, essa junção, ela acontece pelo crescimento horizontal das cidades. As cidades, elas crescem tanto, geralmente isso acontece nas áreas metropolitanas, por exemplo, Fortaleza começou a crescer horizontalmente, se encontra ali com Eusébio. Esse crescimento é tão intenso, é tão grande, esse crescimento horizontal entre as cidades, que eu não sei onde começa uma e onde termina a outra. Esse encontro entre as duas cidades eu chamo de conurbação. Fica difícil distinguir os limites que separam uma cidade da outra. Às vezes você coloca uma placa ali, mas nem sempre você consegue distinguir bem. Isso acontece, por exemplo, de Fortaleza para Maracanaú, isso acontece de Fortaleza para Caucaia. Você não sabe, você não consegue distinguir aonde começa uma cidade e onde termina a outra. Ou seja, peraí, aqui terminou Fortaleza, aqui começou Caucaia. Aqui terminou Caucaia, começou Fortaleza. Você não consegue distinguir bem. Porque as cidades, elas cresceram tanto, virou um conglomerado urbano. A urbanização, ela ficou intensa. Então, esse encontro entre as duas cidades, que é onde, por exemplo, apareceu essa cidade C na imagem, é uma área que eu chamo de área conurbada. Beleza, galera? Vamos lá, o que são as metrópoles nacionais, tá, pessoal? Gente, geralmente as metrópoles nacionais são aquelas cidades que têm um grande grau de influência dentro do país, né? Geralmente essas cidades, elas recebem uma grande quantidade de pessoas, geralmente são as capitais, elas têm grandes equipamentos urbanos, ou seja, a maior parte dos bancos estão nas capitais, a maior parte dos hospitais, das escolas, das faculdades, a grande produção tecnológica é feita na capital. Então, geralmente são as cidades, as metrópoles nacionais são as cidades mais importantes do estado. Por exemplo, a nossa metrópole nacional aqui é Fortaleza, é a cidade mais importante aí de um estado. Aqui nessa imagem eu estou mostrando aí Belo Horizonte, tá? É uma metrópole nacional brasileira. Mas eu trago como exemplo Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba,
geralmente são as capitais que elas têm essa grande influência dentro do território nacional, tá? As metrópoles regionais também são denominadas de centros regionais, tá? São cidades que polarizam uma região considerável porte do país, tornando-se uma referência econômica em nível local. Veja bem, nem sempre é a capital, mas ela tem uma grande importância dentro do estado. E aí, a gente vindo aqui para Fortaleza, eu tenho um exemplo de Sobral, como eu tinha dito para vocês, Juazeiro do Norte. Olha a importância que Sobral e Juazeiro do Norte têm dentro do Ceará. Então ela não é uma capital, é uma cidade menor, mas ela tem uma grande influência para a própria capital e também para o estado em si. Esses aqui são exemplos de metrópoles regionais, tá? Aqui eu estou dando exemplo de Manaus, Goiânia, Belém, Campinas. Que Belém, por exemplo, é a capital, mas aqui é considerada uma metrópole regional. Mas você tem aqui no estado do Ceará, eu estou dando dois exemplos, Sobral e Juazeiro do Norte, tá? Região metropolitana, aí eu já tenho a cidade principal e eu tenho as outras cidades que estão próximas, que eu chamo inclusive de cidades satélites. Essas cidades elas começam a crescer na órbita da cidade principal. Então, por exemplo, Fortaleza aqui é a cidade principal, mas tem uma série de outras cidades que crescem ao seu redor. E elas começam a crescer de forma econômica, social e política, voltadas sempre para a questão da capital. Essas cidades também são conhecidas como cidades dormitórios. Por quê? Às vezes eu tenho muito mais emprego dentro da capital. Então as pessoas moram no Eusébio, vêm para a cidade, vêm para Fortaleza, trabalham durante o dia, no final do dia voltam para a sua cidade só para dormir. Muitas pessoas também vão trabalhar, por exemplo, em Caucaia, em Maracanaú. Então saem de Fortaleza, vão trabalhar em Caucaia, no final do dia voltam só para dormir. Então são cidades dormitórios. Geralmente as faculdades, as universidades maiores estão na capital, né? Os grandes polos de saúde estão também na capital, então essas pessoas elas começam a sair da região metropolitana e vão para a cidade, mas crescem bastante. Outra coisa que acontece muito é que muitas pessoas hoje que trabalham em Fortaleza preferem às vezes morar em uma região mais distante, uma região metropolitana, por conta do valor da casa. Só se você for comprar uma casa hoje em Fortaleza é muito mais caro que eu querer comprar uma casa, por exemplo, em Horizonte, que eu querer comprar uma casa em Maracanaú, que eu querer comprar uma casa em Itaitinga, olha o tanto de empreendimentos que cresceram em Itaitinga. Por quê? Porque eu tenho hoje, na região metropolitana, que não fica tão longe da capital, áreas com um valor mais barato de moradia. Isso é importante também a gente destacar, porque a região metropolitana cresce ao redor da capital e dá essa condição para que as pessoas possam ir morar também. E morar numa moradia boa e barata. Existem lugares na região metropolitana, por exemplo, que você não precisa dar entrada para comprar uma casa. Em Fortaleza é caríssimo, tá, pessoal? E aí, o que é uma megalópole? Eu falei para vocês de conurbação, né? Que era um encontro de duas cidades. Galera, megalópole é um encontro de duas grandes cidades. Duas grandes metrópoles. Então, quando eu falo, por exemplo, de metrópoles, eu tenho um exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro. Um exemplo. São Paulo se junta com o Rio de Janeiro. Eu não sei onde inicia São Paulo, eu não sei onde inicia Rio de Janeiro. Essa conurbação entre metrópoles, eu chamo de megalópolis. Mega quer dizer grande, polis cidade, cidade grande. É a união de duas grandes metrópoles. Então aqui no Brasil eu tenho esse exemplo. No mundo eu tenho outros exemplos. Eu tenho Boswash, que é, por exemplo, o encontro de Boston com Washington. Esse encontro de Boston com Washington formam uma megalópole, uma conurbação entre duas metrópoles, como você vai ter outros exemplos. Tokaido, né? A gente vai ter... Mais na frente eu vou mostrar os outros exemplos, tá? Chips, a gente vai ver todos eles. Que aqui eu já vou mostrar os exemplos, tá? Boswash. Aqui, gente, é um encontro de Boston e Washington, mas tem aqui Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. Tá? Então, todos eles estão virando aí uma conurbação entre essas metrópoles. A gente não sabe onde começa um e termina outro. Todas elas são metrópoles. Então isso eu vou chamar de megalópolis. Outro exemplo. Chippewa, que é Chicago, Pittsburgh, Cleveland e Buffalo. São quatro grandes metrópoles dos Estados Unidos que se juntam, fazem essa conurbação. E aí a gente chama isso de megalópole. Aqui é o outro exemplo que eu tinha dado. Tokaido, né, que é Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Kobe, Nagasaki e Osaka. Então, essa união entre todas essas
metrópoles, onde eu não sei onde começa uma e eu não sei onde termina a outra, eu chamo isso de megalópole, ok? O nosso exemplo no Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo. Tem outro exemplo no Brasil, professor? Não. Por enquanto, a gente só tem a junção de Rio de Janeiro e São Paulo, que forma a grande megalópole brasileira. Eu não tenho outro exemplo no Brasil, tá? E aí, o que é megacidades? Essa é bem simples, tá? Megacidade, gente, eles vão analisar somente pelo termo quantitativo. Por exemplo, se uma cidade possui mais de 10 milhões de habitantes, essa cidade é chamada de megacidade. Por exemplo, aqui no Brasil só tem um exemplo de São Paulo. A cidade de São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, essa cidade é considerada megacidade. No mundo, a gente tem 29, tem quase 30 megacidades no mundo. Até 2030 deve chegar a 41 megacidades. Ou seja, a gente hoje tem cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, são cidades que precisam de mais educação, mais saúde, mais segurança, mais saneamento básico, mais locais de moradias, né, para as pessoas morarem. Ou seja, é um desafio para o governo manter uma cidade como essa com mais de 10 milhões de habitantes. Então, megacidades é mais simples de entender. É uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Tem mais de 10 milhões de habitantes, é considerado uma megacidade, ok? Desculpa, pessoal. E aí eu tenho as cidades globais, que são aquelas cidades que exercem uma grande influência no mundo. Mostrei já em outros slides, né? Mas eu tenho exemplos aqui de Londres, de Paris, de Singapura, de Tóquio, de Nova York. Então, várias são cidades que exercem uma grande influência mundial. Essas cidades, geralmente, elas têm as informações do mundo, têm as grandes empresas mundiais, os centros de internet, os centros bancários, né, os centros industriais, os grandes comércios do mundo estão localizados nessas cidades globais, são cidades que exercem uma grande influência no mundo. O Brasil tem um exemplo, São Paulo. São Paulo é considerada uma cidade global, ela exerce uma influência também dentro do mundo, tá? Então elas são centros de influência internacional, ok? Servem de elo entre o seu país e o resto do mundo. Então São Paulo tem um elo, né? Principalmente um elo econômico entre vários países do mundo, porque o São Paulo tem um polo econômico muito forte. Então essas são cidades globais, tá? E é isso, tá, gente? Esse é o fim do capítulo 6, tá? Aula 3, são 3 aulas para a gente finalizar esse capítulo. Faça a leitura das páginas indicadas, porque isso é importante. Você faz a leitura e lembra do que o professor falou na aula. Se tiver dúvida, você assiste essa aula no canal. São muitas informações nessa aula, né? Nem sempre você consegue em uma aula só identificar todas essas características, mas é uma aula muito importante, o Enem adora cobrar esses termos principalmente, tá? E é isso, tá, gente? Muito obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.